Eu fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu? Eu não era a escolha de ninguém, jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, oh, oh. Declare, Ana.
Boa noite, pessoal, paz seja convosco. Nós vamos começar aí mais uma segunda-feira no nome de Jesus. Eu quero aproveitar esse tempo e agradecer a Deus por sabermos que estamos retomando pouco a pouco as nossas agendas presenciais, e eu quero até pedir a você que continuasse orando pela nossa cidade, para que Deus desse direção aos nossos governantes para as decisões no que tange a nossas agendas hoje como comunidade. Então eu quero aproveitar e orar com você para que Deus abençoe também o nosso Brasil, abençoe o nosso estado. Enfim, esse é um tempo que eu sei que temos visto também todo o cenário mundial, muita dor, muito sofrimento, e nós queremos também nos aliar a esses pais, familiares que estão sofrendo. Eu quero aproveitar e orar também pela vida do Itamar, nosso irmão, e também a Vilma e toda a parentela também do Itamar, para que Deus console também o coração do nosso irmão e dos familiares, eles que tiveram uma perda ontem terrível também, que foi a perda do pai, e que o Senhor venha fortalecer toda a família, no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos entregar nas suas mãos o nosso Brasil. Queremos orar, Deus, também para que o Senhor abençoe cada estado da nossa federação, que a sua bênção esteja agora sobre cada cidade, cada canto do nosso Brasil. Nós pedimos pela paz, te pedimos, Deus, por cada autoridade constituída. Oramos, ó Deus, também para que a sua bênção alcance agora também todos os membros da Igreja do Evangelho Quadrangular. Deus, eu oro colocando diante do Senhor toda a membresia, todas as lideranças, Deus, deste ministério no Brasil. Deus, que o Senhor guarde a vida do pastor Mário, de toda a tua casa, pela vida, Deus, também do pastor Antônio Genaro, pela vida de cada membro, Deus, do Conselho Estadual de Minas Gerais. Ó Deus, eu oro, Pai, entregando às suas mãos cada região do nosso Brasil, cada superintendente, cada um daqueles que presidem os estados. Oramos para que a bênção do Senhor seja sobre cada pastor, cada pastora. Eu quero entregar nas suas mãos também a região 829. Eu quero aproveitar e orar com toda a IEQ do Belmonte, abençoando essa região, abençoando cada igreja local. Quero interceder, Deus, e orar por cada membro da IEQ Belmonte, cada líder. Oro por cada anfitrião, por cada também, ó Deus, líder em treinamento, cada líder de célula. Oro pelos supervisores, pelos coordenadores, meu Deus. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, dá-nos a direção para esse tempo. Dá-nos a direção, Espírito Santo, para tomarmos as decisões certas, Deus, nesse tempo. Eu oro, Pai, entregando também a vida do nosso irmão Itamar, sua esposa Vilma. Eu quero pedir, Deus, a bênção do Senhor para todos os familiares. O nosso irmão Itamar, que perdeu ontem o seu pai, que o Senhor traga o consolo para ele e toda a sua família, toda a sua parentela. Eu rogo ao Senhor, Espírito Santo, venha e traga a bênção da consolação, em nome de Jesus. Eu coloco também essa reunião que estaremos agora também compartilhando, Deus, para esse tempo de dedicação ao Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo, nos ensina um pouco mais, nos instrui um pouco mais, Senhor. Nós estamos aqui e queremos, Senhor, crescer, aprender, Deus, de como melhor, Deus, exercer o ministério, de como melhor servir a sua igreja, de como melhor, Deus, a cada dia ganharmos vidas e também cuidarmos dessas vidas que o Senhor tem confiado a esse ministério. E que o Senhor nos ajude, Deus, não só a conquistar muitos para o Senhor, mas também a cuidar, Deus, a apacentar. E eu oro, Pai, eu entrego nas suas mãos esse momento, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero, nessa noite, segunda-feira, eu sei que nós tivemos semana passada uma interrupção por causa do grande trabalho com o pastor Mário de Oliveira, aquele culto online, Vida para o Brasil, onde também tivemos ali tantos testemunhos maravilhosos, um trabalho muito abençoado pelo pastor Mário,
mas hoje nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens que estamos aqui falando para a igreja, aprendendo alguns princípios de liderança. E na segunda trazada nós tivemos a nossa irmã Laura e nossa irmã Isabelle falando sobre os sabotadores, e foi muito bom também aprendermos sobre essas batalhas espirituais também, porque nós sabemos que o projeto do inimigo é nos sabotar, é nos paralisar. Então nós aprendemos muito também naquele tempo ali que foi compartilhado sobre a questão dos sabotadores. E eu quero hoje falar sobre a atitude do líder. Essa mensagem também eu creio que será de grande valia para todos nós. Eu sei que o líder hoje eficaz, ele precisa ter atitude. Não adianta só termos vontade, não adianta só termos hoje na nossa vida boas ideias, se não temos atitude. Nós até sabemos que muitas pessoas até criticam a Pedro com relação a quando ele estava ali com os discípulos em alto mar, e ali ele sai do barco e ele tem aquela experiência do salvamento de Jesus. E alguns até criticam de Pedro, mas na verdade nós aprendemos que Pedro, ele teve coragem de sair do barco, ele teve atitude, né? E ele é lembrado hoje pela ousadia dele também de sair do barco. Às vezes também nós temos hoje o exemplo de Pedro quando a pesca maravilhosa, quando ele teve atitude de lançar a rede novamente, e ele experimentou uma pesca extraordinária. Na verdade, o grande líder é aquele que tem atitude. A verdade é que entre um perdedor e um vencedor está exatamente a atitude. Nós sabemos que muitas pessoas hoje paralisam a sua vida de conquista porque tem sempre o medo imobilizando, sempre o medo está o impedindo de tomar atitudes. Então espero em Deus que esta segunda-feira também Deus nos abençoe, Deus nos ajude a entender essa palavra. Então nessa série de mensagens hoje, esse tema ele é muito importante. Eu quero hoje ler com vocês sobre esse tema, atitude do líder, dentro dessa parábola, a parábola da ovelha perdida, né? Lucas 15, de 1 a 7, nós temos aí essa parábola. Lá nos fala Lucas 15, de 3 parábolas, mas eu quero pegar essa parábola do pastor e ovelha perdida para conversar um pouco com vocês. E aqui nos mostra, em Lucas capítulo 15, sobre essa parábola, nós temos aí, deixa eu deixar a água aberta aqui para lubrificar a garganta. Nós temos aqui essa parábola que nos diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Muito interessante, né? Nós observamos aqui que Jesus ele gostava de estar com os pecadores, ele se relacionava com os pecadores. É por isso que diz aqui que os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Muito interessante. E aí ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, alegremente, gostosamente, e chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Muito interessante, aqui fala que ele tomou atitude, né? Ele deixa as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. Muito interessante. E nós temos um outro versículo também, que é também paralelo, Mateus 18, 10 a 14, que nos fala também desse texto também. Mateus 18,
10 a 14, reforçando o que nós estamos lendo em Lucas 15, que nos diz assim o texto: Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Capítulo 18, 10, nós estamos aí 18, 10 a 14, Mateus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também é a vontade de vosso Pai, que está nos céus, que nenhum desses pequeninos se perca. Então nós temos aí essa parábola, que nós vamos extrair aqui alguns princípios, alguns ensinamentos sobre a atitude desse pastor. E aqui nós temos aqui uma coisa interessante. Aqui está dizendo assim: nessa parábola conhecemos as atitudes de um líder que possui um coração de pastor. Eu diria que nesse tempo, como líderes, nós precisamos pedir a Deus o coração de um bom pastor. É muito importante hoje saber que nesse tempo que nós vivemos, vamos precisar de pedir a Deus para que o Senhor nos ensine a ter esse coração disposto a ajudar. E aqui nós observamos aí exatamente isso, com relação a essa parábola. É exatamente isso que nós aprendemos. O princípio mais importante que desejamos ressaltar é o valor da atitude de um líder. A atitude é o segredo oculto atrás dos grandes líderes. Como eu disse, entre o perdedor e o vencedor exatamente está na atitude. Muitas pessoas hoje, elas têm potencial, resultados, porque têm atitudes. Nós nunca teremos êxito se nós ficarmos na inércia, se nós ficarmos como observadores apenas. Na verdade, todas as pessoas hoje que têm êxito naquilo que empreende, é porque realmente movimentaram. E aqui nós temos aqui alguns princípios para nós líderes nessa parábola, na parábola que nós temos aí, que lemos com relação ao pastor e a ovelha perdida. Vamos então entrar nessa parte aí que irá nos ajudar. Aqui nós temos aqui, primeira coisa, a atitude do líder, teve controle. Nós temos aqui exatamente um ponto importantíssimo, né? Para nós que lideramos, para nós que servimos a Deus, nós temos aqui dois tipos de controle: o controle da quantidade e o controle também da qualidade. Por que nós temos aqui o controle da quantidade? O pastor sabia quantas ovelhas ele possuía. Existem pessoas hoje que têm fobia de número, aversão a número, mas nós precisamos lembrar que a Bíblia nos fala, a Bíblia nos relata, que tem até um livro com o nome Números. Então, na verdade, saber hoje, conhecer a realidade daquilo que estamos fazendo não é errado. Eu sempre gosto de lembrar, o pastor Bill Hybels disse que os números não são nossos inimigos. Os números servem para que nós venhamos exatamente analisar realmente aonde é que temos que melhorar, aonde que podemos avançar, aonde que temos a condição de aperfeiçoar. Então, na verdade, os números eles servem para nos desafiar até mesmo. Então nós sabemos que ele tinha o controle da quantidade, porque a Bíblia nos relata que ele contava as suas ovelhas, ao ponto que ele sentiu falta de uma porque ele tinha esse cuidado. Mas também tinha lá o controle de qualidade. Aqui diz aqui, o pastor sabia se uma estava perdida. Na verdade, hoje nós temos muita empolgação com o número, mas às vezes precisamos também termos o cuidado de também, além da quantidade, termos o cuidado com a qualidade. A parte quantitativa é importante, mas a parte qualitativa também ela é muito importante para nós. Isso serve para todos nós que estamos aí engajados com o projeto hoje de colheita através das células. É muito bom você ter hoje uma célula hoje forte, né? Numericamente falando. É muito importante nós trabalharmos hoje
com uma proposta de crescimento, numericamente falando, mas muito mais também, nós precisamos estarmos atentos para o crescimento qualitativo. A verdade, nós estamos hoje num tempo que nós precisamos até reavaliarmos o nosso comportamento, porque nós temos hoje um projeto hoje da igreja local que são as nossas células, e nós precisamos hoje ter esse cuidado de sabermos como está a saúde da nossa célula. Esse pastor, ele tinha um cuidado do controle de qualidade, porque ele percebia que ali faltava uma. Às vezes nós precisamos também estarmos atentos nesse controle qualitativo no que tange ao conhecimento das pessoas, ao cuidado espiritual que nós precisamos ter, à saúde espiritual das pessoas. Isso é muito importante quando nós estamos aí avaliando não somente a questão hoje, impressionado com a questão numérica. Como eu disse, não que é pecado você ter números, não que é pecado você ter a quantidade, mas paralelo à quantidade, nós preocuparmos com a qualidade também de cada ovelha do nosso aprisco. A qualidade de cada pessoa, como que está a saúde de cada um, como que está a vida de cada um. Quando uma pessoa ela chega às vezes às nossas células, está integrada nas nossas células, na nossa comunidade, precisamos preocupar-se com aqueles que estão também ausentes. Esse pastor, ele teve esse cuidado. Bom, temos 100, agora ele conta, tem 99, e agora então ele preocupa com esta uma que não estava ali no aprisco. E aí nós temos exatamente esse controle de qualidade. Precisamos estar constantemente atentos à segurança de nossas ovelhas. Controle é resultado de uma preocupação santa, um encargo, uma responsabilidade diante de Deus. Paulo tinha a preocupação com as igrejas. Vamos ver aqui que nós falamos de Paulo, porque Paulo ele foi um dos grandes líderes, por que não dizer um dos maiores líderes da história da igreja? E ele foi um dos que, pelo menos na história bíblica do Novo Testamento, ele marcou a história da igreja primitiva, abrindo muitas igrejas, sendo um pioneiro, um grande apóstolo, né? Porque aonde ele era enviado, ele estabelecia igrejas, mas ele não só abria, mas ele tinha uma preocupação de saber como as igrejas estavam caminhando, ao ponto que as cartas paulinas exatamente escritas para as igrejas que foram abertas. As cartas paulinas exatamente eram orientações, diretrizes de comportamentos da vida cristã. E aí nós temos aí exatamente Paulo preocupado com as igrejas. Paulo ele abria, mas ele também era aquele que pastoreava. Às vezes mesmo preso, ele estava preocupado com as igrejas. Mesmo preso, mesmo cativo, ele estava ali enviando conselhos, dando conselhos a respeito da igreja. Ele queria saber como as igrejas caminhavam. E aqui nós temos 2 Coríntios 11, 28, nós temos aqui Paulo também preocupado com essa igreja. 2 Coríntios 11, 28 nos diz assim, o versículo que nós vamos refletir diz assim: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Isso está no livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 28, quando Paulo disse que além das coisas exteriores que ele sofria, ele diz assim: me oprime, me consome cada dia o cuidado de todas as igrejas. E temos Atos 15, 36 também, que fala sobre esse zelo de Paulo, esse cuidado de Paulo com relação à igreja. Então, Atos 15, nós temos aqui, versículo 36, nós temos aqui esse versículo: e alguns dias depois disse a Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então, na verdade, Paulo aqui está falando para Barnabé que agora
ele queria visitar aquelas igrejas que tinham sido abertas, quando ele estava passando pelas cidades, abrindo as igrejas, estabelecendo, anunciando as boas novas, mas agora Paulo queria passar novamente para ver como as igrejas estavam, como as igrejas caminhavam, como estava a saúde daquelas igrejas espiritual, como comunidade. Muito interessante aqui a atitude de Paulo. Como é que Paulo tinha essa preocupação com a qualidade das igrejas que ele estabelecia. Isso é uma lição para mim, isso é uma lição para todos nós que estamos hoje aprendendo a pastorear, aprendendo também a cuidar do rebanho de Deus, porque ao mesmo tempo que eu me vejo hoje como pastor, hoje responsável por esta comunidade, eu estou falando com você, líder, eu estou falando com você, supervisor, você também que hoje, na prática, você também hoje é um pastor com P minúsculo, no quesito do cuidar da sua célula, no cuidar da sua supervisão, no cuidar também, você coordenador, que também hoje está pastoreando a sua rede. Eu sei que esse é um grande desafio para todos nós, porque quando nós somos chamados a ganhar, nós também somos chamados a cuidar essa mesma missão, esse mesmo encargo que Paulo tinha aqui, como diz, de não só apenas estabelecer as igrejas, mas também de continuar cuidando daquelas igrejas. Então nós temos aí uma realidade espiritual muito interessante. Controle nada mais é que informação. É com base em informação que planejamos ações, estabelecemos metas e corrigimos o curso errado. Na verdade, aqui nós temos aqui uma proposta, eu sei que é necessário agora, nesse tempo da pandemia, nessa retomada, e eu quero até pedir a vocês, líderes, que nós pudéssemos retomar agora esse tempo das nossas células, fazendo as conexões, fazendo as ligações, porque nós precisamos agora orarmos também para sabermos como que está realmente a saúde da nossa célula. Nós precisamos orar e pedir a Deus graça para que também nosso coração esteja inclinado para ajudar os nossos irmãos, para saber como que estão as saúdes do nosso rebanho. Eu quero agora desafiar você, porque isso aqui é importante com relação ao que nós propomos como igreja. Eu sei que ainda há uma caminhada longa para todos nós, há uma caminhada longa para a nossa missão ainda como igreja. Eu sei que nesse tempo de disruptura, nesse momento dessa pandemia, onde tivemos às vezes que nos isolar, mas é preciso agora nos estimularmos, precisamos agora uns dos outros, precisamos retomar a nossa missão e o nosso trabalho ainda para continuarmos fazendo a missão, cuidando também das pessoas e ganhando novas pessoas para o reino de Deus, conquistando mais pessoas para Cristo. E aí nós precisamos hoje também dessa realidade aqui, nós precisamos realmente dessas informações que planejamos dentro desse processo, com base em informação que planejamos as ações, estabelecemos metas e corrigimos o curso errado. Quem sabe nesse momento agora nós não tenhamos que fazer essa avaliação. Você aí na sua célula, o supervisor, o coordenador, o pastor Leles, nós vamos precisar de reaprender muitas coisas nesse tempo, de como melhor cuidar hoje do rebanho, quais as melhores atitudes tomarmos para pastorearmos o rebanho de Deus, para cuidar das pessoas. Então está aqui essa dica para todos nós. Como líder, devemos perceber a importância dos controles, tais como os relatórios e visitas, para que o nosso trabalho seja eficiente. Quer dizer, precisamos preocupar agora. Sabemos que eu sei que hoje alguns pilares são importantes para a nossa visão hoje de igreja. Precisamos entender que existem alguns pilares hoje da oração. Eu quero até relembrar você do que tange a nossa proposta de continuidade, da oração,
o pilar também que nós temos hoje da nossa responsabilidade também hoje de uma boa escola. Eu quero estimular você a voltar, a movimentar a sua célula para que mesmo nesse tempo que nós estamos conectando, Deus vai nos dar as diretrizes de como trabalhar na segunda-feira, já que nós estamos hoje com limites de participação de 30 pessoas. Deus vai nos dar estratégia de como melhor servir, mas eu gostaria que você, líder também, você já pudesse estar nos ajudando, porque nós vamos precisar agora desse trabalho, desse empenho, dessa dedicação, de saber como está a nossa liderança, de saber como estão os membros da célula. Nós vamos precisar dos relatórios, nós vamos precisar agora de uma prestação de contas para conhecermos a nossa realidade, e a partir desse conhecimento, saber aonde estamos hoje fragilizados, aonde nós estamos hoje precisando melhorar. Então fica essa palavra hoje para todos nós. Eu acho que esse é um momento crucial para a nossa vida hoje, de pastoreio, de liderança hoje, numa visão hoje de uma igreja de conquista. Então, quando nós falamos aqui, realmente, dos relatórios, das visitas, para que o nosso trabalho seja eficiente, nós vamos precisar de dinamizar, nós vamos precisar de encorajamento, lógico, evidente, vamos precisar de apoio, sim, que Deus nos ajude, que Deus me ajude a servir vocês, mas que você também, líder, comece agora a retomada da sua célula, que você comece agora, seja às vezes numa microcélula, quem sabe seja hoje multiplicando a sua célula em pequenos grupos para que um pastoreio seja mais eficaz. Enfim, nós vamos precisar de um trabalho com mais excelência. Aqui diz Paulo sabia exatamente o que acontecia nas igrejas, simplesmente porque tinha informação. Então nós temos ali Coríntios 1:11, que fala exatamente que ele tinha essas informações. Em 1 Coríntios, aí que nos diz aqui, diz assim o texto sagrado, diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Então está falando aqui das informações que Paulo recebia. Paulo tinha os relatórios das igrejas. Então isso é interessante. Nós temos aqui 1 Coríntios 11:18, que diz assim: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte o creio. Paulo falando que ele procurava captar informações das igrejas que ele pastoreava, mesmo a longa distância, mesmo às vezes preso, como eu disse. Então é importante analisar, saber como está a igreja, se interessar. A pergunta que eu faço hoje para mim e para você: será que nós estamos interessados em saber como estão as pessoas que nós estamos hoje servindo através das células? É uma boa pergunta para mim. Deus colocou algo no meu coração e eu creio que isso vai começar a ser executado aí bem próximo de uma agenda de uma visita pastoral, né? Dentro de um papel pastoral. Agora, eu me refiro agora ao meu papel, né? Um trabalho hoje intenso que Deus vai me dar graça de executá-lo, de orar pelos líderes, visitar a casa dos líderes, uma visita pastoral, né? Realmente o pastor no seu lar, o pastor no seu lar. Nós vamos estar ativando algumas ações para ajudar a comunidade, para ter um tempo de ministração na casa do líder, do supervisor, do coordenador, e Deus vai me dar graça até de acessar aí alguns membros também das células, em nome de Jesus, aqueles que assim o desejarem. Então é uma proposta que nós vamos ter que desenvolver nesse tempo do pastoreio nosso, em nome de Jesus. Aqui nós vamos ver aqui a atitude certa, que nós falamos lá, só para lembrar aqui, primeiro o controle, na atitude do controle, nós temos agora o 2, a atitude certa. Aqui diz aqui, o pastor não tinha uma atitude comercial para um mercenário comerciante, não é sensato deixar as 99 ovelhas sozinhas em favor de apenas uma, mas o pastor não via as ovelhas como fonte de lucro,
Líderes são como pais, não querem perder ninguém. Se um pai perdeu um filho, não adianta tentar consolar dizendo que ainda lhe sobraram 9. Na verdade, nós temos aqui uma palavra muito interessante que fala que ele não tinha uma atitude comercial. Na verdade, é muito importante a atitude daquele pastor, porque ele tinha 99 ovelhas e ele apenas perdeu uma. Você poderia até dizer assim: pastor, mas ele tem ainda um grande número para que ele preocupasse. E ele deixa então as 99 e vai atrás de uma. Mas sabe por quê, meu amado? É porque aquela uma ovelha garantia as 99. Eu acredito que quando fala que ele não tinha uma atitude de mercenário, é porque ele não via lucro, ele via vidas. No sentido agora da nossa vida agora espiritual, é importante quando nós olhamos e vemos vidas. Vemos vidas, não importa, uma vida tem um valor eterno para Deus. Uma pessoa que às vezes ela está fora do propósito de Deus, ela está fora do projeto de Deus, não é porque ela às vezes teve uma dificuldade que ela não presta, ela não vale, não. Uma alma vale tanto quanto, não importa. Aquela única ovelha que estava fora, aquele pastor nos deu a lição de que ela era importante, por isso ele movimenta e vai atrás dela. O que nós aprendemos com isso? É que uma vida, ela tem um valor igual. E não importa, uma vida, uma alma lá na África tem o mesmo valor de uma alma aqui no Brasil. Não importa, todos são de um valor igual para Deus. Por isso nós aprendemos com esse pastor que apenas aquela uma ovelha, ele entendia o valor dela. Que Deus nos ajude a entender, olhar para as pessoas com esse coração do bom pastor, ou entender que não importa o estágio que essa pessoa esteja, não importa a cultura, todos são de um valor igual. Aquele pastor, ele nos deu uma lição dizendo, todas são de um valor igual. Essa é a lição que nós aprendemos aqui com relação à atitude dele, de não apenas ver aquela ovelha como números. Como é importante isso para nós, não ver as pessoas como números, mas ver como vidas, como almas preciosas para Deus. Não buscamos a glória humana, mas vivemos na glória que vem de Deus. E aqui nós temos 1 Tessalonicenses 2,6, quando Paulo, nós temos aí essa leitura, Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, 6, 12. Nós temos aqui o versículo 6, diz assim: e agora vós sabeis que o capítulo 1 Tessalonicenses 2, 6. Deixa eu ver aqui, eu estava lendo 2. 2, 6 diz assim: e não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outro, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, servos pesados. Versículo 12, diz assim: para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então Paulo tinha clareza na sua responsabilidade, quando ele fala que ele não buscava a glória humana, mas a glória de Deus. Quando ele tinha o foco em agradar a Deus na sua vida, no seu chamado. Então isso é muito interessante para todos nós também que hoje estamos lidando com pessoas. O pastor também não tinha uma atitude passiva, ele não ficou esperando a ovelha voltar por si mesmo. Talvez ele pudesse pensar, quando ela tiver fome, volta, ou quando escurecer, ela apareça. Quer dizer, ele não foi passivo, ele foi proativo nas suas ações. Quando ele percebe que ela não estava no grupo, no aprisco, no rebanho, ele toma a iniciativa. Uma coisa muito interessante, é quando nós inclinamos nosso coração para responder a Deus dentro da nossa responsabilidade de liderança. É quando nós somos proativos para fazer aquilo que tem que ser feito e aquilo que precisa ser feito. Porque esse pastor, ele poderia ter acomodado e esperado o tempo para que a ovelha voltasse, mas ele toma a iniciativa. Ele sai da inércia, da passividade e vai para a atitude à procura daquela ovelha.
Muitos líderes fracassam por causa da passividade. Eles esperam que o trabalho aconteça por si mesmo. Nós, líderes, estamos aqui para fazer com que ele aconteça. É muito importante. Tem aqueles que são apenas, como diz, observadores. São aqueles que apenas estão, quem sabe, na torcida, mas existem aqueles que fazem acontecer. Não só observam acontecer, mas aqueles que fazem acontecer. Então, como é importante hoje? Como é importante agora fazermos parte desse grupo que não só observa as coisas acontecerem, mas também faz acontecer. E eu quero até declarar uma palavra de bênção para você, líder, que nós sejamos hoje parte desse grupo que faz acontecer. Nós precisamos agora sair da inércia, da desculpa, desse tempo de pandemia, desse tempo onde nossos álibis aparentemente são até fortes, para não nos movimentarmos, para não fazermos o que tem de ser feito, às vezes na nossa conveniência, para deixarmos a missão de lado. E às vezes tem ovelhas hoje que estão precisando de um movimento nosso. Tem pessoas hoje da nossa célula, quem sabe, precisando da nossa participação ativa, da nossa participação hoje, para que elas voltem ao aprisco, para que elas voltem a estarem integradas no corpo de Cristo, para que elas sejam ajudadas. Quem sabe tem gente nesse tempo difícil que vivemos, precisando de um movimento nosso. Quem sabe tem gente ferida, tem gente hoje precisando de uma palavra, que tem gente precisando hoje de um telefonema, tem gente precisando de uma visita nossa. Quem sabe tem pessoas hoje gritando por socorro. Quem sabe tem ovelhas à mercê do lobo. E nós estamos hoje precisando fazer parte desse grupo, realmente, que tem atitude. Nós vamos agora. O pastor não tinha uma atitude de comodidade. O pastor ainda poderia pensar o seguinte: só perdi 1%, isso não é tão ruim. Não vale a pena sair para procurá-la e correr o risco de perder as 99 que ficaram. Contudo, é preciso ficar claro que o sucesso de um líder é garantido pela sua disposição de obter excelência e realizar o melhor trabalho. Não nos acomodaremos nos comparando à média. Esse é o princípio da mediocridade. Nós aprendemos exatamente que aquele pastor, ele poderia ter acomodado, deixado exatamente a coisa acontecer, mas ele foi atrás. Então, aqui mais uma lição, é fortalecendo o que nós já falamos com relação ao movimento desse pastor, a proatividade desse pastor, de não aceitar a perda. Como é importante isso para nós aprendermos isso, não nos conformarmos, mas irmos atrás da excelência, dizer assim, não, é meu papel, é minha missão, eu vou fazer o que precisa ser feito para que o resultado agrade a Deus, para que seja feito realmente o que tem de ser feito. O pastor não tinha uma atitude rancorosa. Essa ovelha que se foi não merece o meu amor e cuidado, é uma traidora. Muitos líderes exigem uma dívida eterna de gratidão por causa do seu trabalho. Líderes são servos e não investidores em busca de retorno para si. Que bacana, né? Aqui o pastor poderia ter ignorado aquela ovelha. Quantas vezes nós que estamos a serviço do reino, pessoas estão conosco, mas daí a pouco elas podem não estar. E às vezes, por uma atitude rancorosa, desprezamos, deixamos as pessoas, às vezes não estamos dispostos a ajudá-los, mas aqui está dizendo algo interessante, que tem líderes que às vezes exigem uma gratidão eterna. Aqui nós temos líderes que exigem uma dívida eterna, melhor dizendo, uma dívida eterna. Quando nós fazemos como para Deus, nós não preocupamos se vamos ter o retorno ou não. Nós estamos dispostos a ajudá-lo. Como é bom quando o nosso coração passa a fazer como para o Senhor, não exigindo que as pessoas agora respondam às nossas expectativas, acima de tudo, responda a de Deus. Então, que Deus nos ajude. Esse coração desse pastor aqui não tinha rancor, não tinha mágoa. O coração desse pastor nos ensina que quando fazemos como para Deus, nós agradamos
nós honramos aquele que nos chamou para a missão. Então, que Deus nos abençoe. Quem sabe nós que somos líderes hoje, em várias esferas, quantas vezes servimos, e às vezes as pessoas não reconhecem, mas Deus reconhece. Deus sabe cada esforço que você faz para ajudar alguém. Então, não meça esforços, não meça os seus esforços para servir alguém, para ajudar alguém, para correr atrás de alguém. Isso faz toda a diferença. Vamos lá. Falamos primeiro sobre controle, depois agora vamos falar sobre a questão do planejamento, estratégia e perseverança. Como é importante aqui, nós temos aqui planejamento, 3 coisas importantes aqui, nesse ponto 3 aqui. Planejamento, estratégia e perseverança. Porque no 2 nós falamos aí, só voltando aqui, só para lembrar, falamos sobre controle, atitude certa, e agora falando sobre planejamento, estratégia e perseverança. Vamos ver aqui então que esse pastor, ele não foi de qualquer jeito, ele teve zelo em planejar. Aqui nós temos aqui, o pastor não saiu procurando sem rumo, mas ele buscou a ovelha. Buscar nos fala de planejamento, estratégia e perseverança. Esses são ingredientes fundamentais na vida de um líder. Um líder que não planeja está destinado ao fracasso. Sempre é bom lembrar que quem não sabe aonde quer chegar, a qualquer lugar serve. Um plano de ação, ele é importante em toda a esfera da vida. Então nós vamos precisar até de você, líder. Você, supervisor, coordenador, que Deus nos ajude. Você, ore a Deus comigo para que Deus nos dê um planejamento. Esse planejamento para esse tempo que nós estamos vivendo. Essa palavra, ela tem muito a ver com esse momento que nós vamos realmente termos que ressignificar, reinventar o nosso tempo agora de trabalho, de serviço. Nós vamos precisar que Deus nos ajude, não só a planejar, mas a estratégia e a perseverança, porque tem muita coisa que nós vamos ter que reaprender. Então, primeira coisa aqui, precisamos planejar, planejamento. O pastor planejou um meio de encontrá-la, não trabalhamos ao sabor das circunstâncias, planejamos o nosso curso de ação e o nosso trabalho. Então, que Deus nos ajude, querido. Sabemos que aquele pastor, ele planejou uma ação para encontrar aquela ovelha. Outra coisa importante também, estratégia. Ele sabia os possíveis locais onde a ovelha poderia estar e até mesmo os meios de atraí-la para si na noite escura. Ele sabia onde ela mais gostava de pastar, onde preferiria beber água e onde ela sempre se extraviava. Estratégia. Vamos precisar não só de um planejamento, mas de uma estratégia. Que Deus nos ajude, querido. Quem sabe nesse tempo agora, além dessa preocupação nossa, desse plano de ação, essa estratégia, o que fazer, o como fazer, o quando fazer, o com quem fazer, onde nós podemos hoje adicionar os nossos esforços, nossos empenhos, as nossas energias para vivermos o propósito de Deus nesse tempo, tão distinto, porque quem pensávamos que um ano atrás estaríamos vivendo hoje essa crise, vivendo esse tempo difícil, aonde até um ajuntamento ficou tão difícil para nós. Quem diríamos? Em Laiço, um ano atrás nós não imaginaríamos estarmos passando por uma disruptura social tão grande. O Laiço, que é jovem, quem sabe ele está sofrendo, mas não tanto quanto nós, que somos velhos do século XX, né? Mas estamos aí, vamos precisar dessa estratégia, vamos precisar de pedirmos a Deus mecanismos, diretrizes, métodos de como melhor executarmos hoje a nossa missão, de como alcançar o resultado melhor hoje na grande colheita. E temos a perseverança. Se é uma coisa que não vai poder faltar na nossa vida como líder, é perseverança. Ele não desistiu, mas procurou até encontrá-la. Provavelmente ele percebeu a ausência da ovelha no final do dia. A comida estava na mesa e ele estava cansado, mas mesmo assim ele preferiu buscar até encontrá-la. Diz a Bíblia que ele procurou até encontrá-la. Esse até nos fala que às vezes, esse até nos fala que vai exigir perseverança. Às vezes nós vamos precisar, vamos necessitar, mais do que nunca, vivenciarmos esse princípio
da perseverança. Eu diria que a palavra-chave para mim e para você nesse tempo é perseverar. É não perder o foco da missão, é não perder o foco de ir atrás daquilo que Deus nos chamou para irmos, das ovelhas perdidas. Que Deus nos ajude, querido, que Deus nos abençoe. Eu sei que essa palavra de hoje ela possa nos impulsionar a entender que além desse planejamento, além dessa estratégia que precisamos, nós vamos precisar de muita perseverança. Esse pastor nos ensina que até encontrá-la, quer dizer, ele não desistiu. Deus está nos chamando, querido, a entender essas verdades. A perseverança é um requisito que nós vamos precisar, vamos necessitar realmente vivenciá-lo. Quem sabe você que está me ouvindo nessa noite, querido, você líder, você hoje membro desse ministério, você hoje que é um trabalhador hoje da Grande Seara, quem sabe você olha para esse cenário e você pensa que não tem mais jeito, mas eu quero dizer para você, existe um tempo ainda de uma grande colheita para todos nós. Nós precisamos continuar fazendo o que Deus nos mandou fazer. Nós precisamos perseverar amando o perdido. Nós precisamos ainda pedirmos a Deus força para continuar amando pessoas, servindo pessoas através dos pequenos grupos, através das células, através do nosso serviço. Vamos precisar perseverar. Não havia garantia de que o pastor realmente, aí nós temos aí o 4, que é a abnegação, né? Falamos sobre a questão do planejamento, da estratégia e da perseverança. Agora o 4, a abnegação. Não havia garantia que o pastor realmente encontraria a ovelha perdida, mas ainda assim o pastor saiu à busca. Não investimos apenas em ovelhas em que temos garantias de retorno. O pastor abandonou o seu conforto e saiu do sol escaldante do dia e da voragem da noite para buscar. Isso mostra sua abnegação. Todo líder é como um pai espiritual. Como pais espirituais precisamos ser pais saudáveis. Pais saudáveis são abnegados. Como pais devemos evitar alguns excessos. Quer dizer, nós sabemos que essa palavra abnegação é muito forte, porque nós não fazemos para nós, fazemos como para Deus. Um líder é como um pai espiritual. Ele faz, o pai biológico, ele investe no filho até uma certa idade, depois ele libera o filho. Ele não faz filho para si. Ele não desenha o filho, ele não forja o filho, ele não investe o filho para si. Como diz a Bíblia, chega uma hora que ele vai ter que colocar a mão na aljava e lançar a flecha. O que nós aprendemos hoje também na nossa paternidade espiritual? É que nós não geramos filhos para nós, geramos para Deus. Nós não geramos discípulos nossos, discípulos de Jesus. Como pais espirituais, nós vamos ser pais, quem sabe, de pessoas por algum tempo. E a minha oração é que nós venhamos entender isso com muita tranquilidade, de que Deus colocará pessoas nos nossos caminhos para servi-los por algum tempo, para empoderá-los, para ajudá-los a crescerem em Deus. E aqui nós falamos aqui de alguns exageros, né? Alguns excessos que às vezes alguns pais têm. Vamos analisar aqui esses excessos aqui, que é interessante. Pais que nunca liberam os filhos, esses pais querem pais querem os filhos fiquem para sempre ligados a eles. Pais saudáveis criam filhos para conquistarem o mundo. Na verdade, esse pai biológico que pensa assim é doente, porque o pai saudável, ele projeta o filho para a vida, né? Jesus, ele trabalhou os discípulos e chegou uma hora que ele os enviou. Ele ainda disse: olha, vocês serão líderes efetivos, ao ponto que ele mesmo disse: vocês farão obras maiores do que eu fiz. O pai que é saudável, ele sabe. A mãe que é saudável, ela sabe que chega uma hora que os filhos eles terão que ser enviados para a vida. E aí nós entendemos que como é bom quando nós, como pais espirituais, também entendemos isso. Quando nós projetamos e treinamos alguém, e que essa pessoa ela seja até melhor do que nós, ela é enviada para conquistar o que nós não conquistamos, para fazer o que nós não fazemos. Eu creio que nós vamos viver uma geração de líderes. Eu tenho um sonho nessa igreja de ver líderes melhores do que eu, e Deus vai nos honrar com isso.
de sucessores melhores do que nós somos hoje nessa geração. Eu creio que Deus levantará uma geração muito melhor do que a minha. E eu creio que Deus vai me dar graça de também ser pais de filhos que darão muita alegria ao coração de Deus. Filhos espirituais que irão marcar essa geração. Eu oro para que dessa igreja, que desse ministério, muitos filhos possam avançar e conquistar e fazerem muito mais do que eu leves. Eu oro para que a minha descendência, ela seja poderosa nessa terra. Não só os filhos biológicos hoje, que eu tenho hoje como o Jonas e o Guilherme, mas também os filhos espirituais. Hoje que eles possam avançarem. Um outro exagero de um pai também é pais que exigem uma gratidão eternal. Depois de tudo que eu fiz para criar você, é assim que você me retribui. Essas expressões são de pais doentes. Na verdade, nós precisamos lembrar essas expressões, que é muito perigosa, quando um pai diz, ele cobra do filho, essa palavra aqui, gratidão eternal. Não, vamos lembrar, nós fazemos. Tem pais que hoje querem reconhecimento eterno. Lembra-se de que nós poderemos ser pais de alguém por um tempo, e de a pouco nós vamos ver essa pessoa rompendo e até mesmo seguindo outros rumos. Não vamos cobrar, apenas vamos ser gratos a Deus e sermos usados para servir essa pessoa, para sermos pais dessa pessoa por um tempo, para treiná-los, para ajudá-los a serem vencedores na missão que Deus nos confiou. E terceiro, os pais que exigem retorno do investimento feito nos filhos. Os pais entesouram para e não o contrário. Pais que exigem o retorno. Quantos pais hoje acham, como diz, até investem na formação dos filhos, não pensando nos filhos, mas pensando neles. Existem pais que querem se realizar nos filhos, tanto numa formação quanto no financeiro. Essa não é a visão correta. Nem tampouco espiritual também, pais que exigem retorno. Não, nós devemos lembrar que se somos hoje pais, vamos lembrar, pais espirituais, vamos lembrar que tudo aquilo que fazemos seja para Deus. Nós sabemos que servimos a Deus através das pessoas. Servimos a Deus através também das pessoas. Então, que nós venhamos lembrar que nós vamos ter o reconhecimento primeiro de Deus. Nós entesouramos hoje nosso investimento em Deus, treinando pessoas para que elas continuem avançando no propósito. E aqui nós temos também os pais devem se preparar para que os filhos se orgulhem deles. Árvores não crescem na sombra, crie espaço para que seus filhos cresçam mais do que você mesmo. Seja um ombro onde seus filhos espirituais possam subir e galgar alturas onde você jamais esteve. É o meu sonho. Meu sonho é ver pessoas hoje voando alto. Meu sonho como líder hoje é ver uma geração que nessa igreja possa marcar a história também dessa cidade e desse estado, porque não do Brasil, porque daqui Deus pode suscitar pessoas que venham marcar essa geração. Que Deus possa nos ajudar a ajudar outros em nome de Jesus. E nós temos o último aí, terminando, celebração. Eu não sei quantos minutos nós temos aí, Laís. 54. Ok. Temos aí esse tempo aí que nós temos aí, celebração. Por último, aquele homem, ele encontra a ovelha e ele celebra. Diz assim: só a festa onde ovelhas têm sido encontradas. Nosso trabalho como líderes é encontrar ovelhas perdidas neste mundo coberto pelas trevas do pecado. Não se diz que o pastor exortou a ovelha ou deu uma surra, mas simplesmente a colocou sobre os ombros e levou de volta ao aprisco. Um dos grandes segredos de uma liderança bem-sucedida é aprender a celebrar as vitórias. Aprenda a festejar com a sua equipe cada alvo alcançado, a cada meta atingida. Isso fortalece a equipe e motiva para os próximos desafios que serão lançados. Celebração. Aquele homem fez festa. Querido, eu creio ainda que nós temos hoje, nesse tempo, que celebrar. Pastor, mas você não está vendo esse cenário? Nós podemos celebrar, querido, tudo que Deus já fez na nossa vida até aqui. Nós podemos ser gratos a Deus e celebrar a bondade de Deus nessa igreja, nessa comunidade, você aí na sua célula, você aí na sua supervisão. Nós temos motivo de celebrar, de ver tanta coisa que Deus fez em tantas famílias.
mas ainda podemos dizer que vamos celebrar muito. Vamos celebrar muito de ver pessoas e mais pessoas se rendendo a Cristo. Eu ainda creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Tudo isso que vivemos hoje vai passar. Nós vamos voltar a estarmos celebrando grandes conquistas em Deus, grandes vitórias em Deus, em nome de Jesus. Então fica essa palavra aí para você. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra possa também nos impulsionar nesse tempo a entender que nós não podemos parar. O melhor de Deus está por vir ainda, no nome de Jesus. Eu creio nisso e eu quero que essa palavra também te encoraje, líder. Que nós sejamos líderes de atitudes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos tire da inércia, que Deus nos tire da passividade. Nesse tempo onde o cenário não é tão bonito, mas nós somos desafiados a termos atitudes. É nesse tempo que nossas atitudes serão relevantes. É nesse tempo que nossas atitudes farão diferenças. É nesse tempo que teremos que sermos proativos para responder a Deus nessa geração. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe, querido. Que Deus te abençoe. Eu quero só lembrar a todos vocês que brevemente eu estarei passando as diretrizes, as orientações com relação a nossas ações hoje da igreja, com relação aos pequenos grupos, às células, e também pedindo a você que orasse conosco para que Deus nos ajudasse as diretrizes, as decisões que precisamos tomar quanto às células, quanto aos anfitriões. E eu quero até pedir a você que nos ouve, que nos assiste, que desafiar você a não deixar que o medo se apodere do seu coração. Eu sei que é um tempo de cuidado para os grupos de risco, mas muita gente hoje tem já vindo aos cultos. Nós temos aqui os 7 cultos, 4 cultos no Belmonte e 3 cultos no novo prédio. Muita gente tem vindo e nós temos todo o critério de segurança hoje, tanto com álcool, tanto com espaçamento, tanto com a máscara, números reduzidos. Nós temos lá no novo prédio 1.000 metros quadrados para 30 pessoas, então é uma segurança tranquila. Não tenha medo, não se acomode, não utilize esse tempo como álibi para acomodação das suas agendas. Nós sabemos que existem outras agendas que estamos nos movendo, mas é necessário agora também nos mover também para a nossa fé, para a nossa integração no corpo de Cristo, para o nosso tempo de comunidade. Então eu quero desafiar você, querido, não estamos quebrando e violentando nenhuma regra do decreto hoje que foi estabelecido para a igreja. Nós estamos obedecendo, por isso no próprio site da igreja tem lá os horários com os números limitados de participação. Então eu quero estimular você, líder, que nos ajudasse através do seu contato, das suas redes sociais, a estimular os membros também a fazer as inscrições, em nome de Jesus. Quando nós tivermos ocupações, nós abriremos outros horários. Então fica essa palavra. E lembrando que no dia 1º de agosto estará sendo realizado um grande evento com as crianças, Escola Bíblica de Férias, e a partir das 15 horas estará sendo um trabalho feito para as crianças. Só que tem que ser feitas as inscrições no site para que possa ter a participação do seu filho. Então, só dando essa palavra aqui, realmente, esse trabalho que será feito pelos líderes infantis da igreja, e eu creio que será uma bênção. Então fica aí, dia 1º de agosto você pode acessar o site e fazer a inscrição para o seu filho, e vamos ter aí surpresas aí e algo muito bacana para a criançada. E que Deus abençoe. Eu quero orar com você, terminando em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, Deus. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude, Deus, nessa palavra de hoje. Nós queremos aprender a ter o coração do bom pastor, Deus. Termos atitudes como esse pastor teve, para fazermos aquilo que precisa ser feito com graça, Deus. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Abençoa cada líder, cada membro dessa igreja, cada membro dessa comunidade, Deus. Eu quero pedir, Deus, por toda a liderança, por todos os trabalhadores, por toda a membresia dessa igreja, que o Senhor nos dê o coração do bom pastor. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos,
em nome de Jesus. E quarta-feira nós aguardamos vocês, também em 2 horários aqui no prédio, às 15 horas, tem uma oração, às 16, e à noite, às 19h30, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, um abraço a todos.